Igreja do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo e a misericórdia de Deus seja abundante na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Com muita alegria estamos novamente aqui, nós aqui, vocês aí, e o nosso Deus conosco, a roda, dessa mesa, desse banquete espiritual, para nos edificarmos, nos alimentarmos e prestarmos ao nosso Deus o louvor que Ele merece. Bendito seja o seu nome santo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai, obrigado a Deus, porque nessa noite, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos auxiliado, e por isso estamos aqui. Nós, ó Deus, os que viemos aqui, Senhor, participar do culto aqui presencial, e aqueles, ó Deus, que estão em seus lares e que por algum motivo não puderam estar conosco aqui nessa comunhão, mas estão, Senhor, pelo contato, ó Deus, da internet, que isso não seja impedimento à Tua bênção sobre eles, ó Deus, lá onde cada um estiver. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, nessa noite possa nos inspirar, possa alegrar as nossas vidas, Senhor, na Tua justiça, na Tua lei, que a Tua glória, Senhor, se manifeste em nossos corações, e que haja quebrantamento, que haja, ó Deus, conversões, que haja salvação, que haja, Senhor, iluminação do entendimento e dos corações de todos os que participam deste culto nesse momento. E em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossas casas, nessa igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. Vamos ler aqui uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Salmo capítulo 100. Nós vamos ler o capítulo 100 e o capítulo 101, alguns versículos de ambos. Salmo capítulo 100, versículo 1 a 3, nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Amém, louvado seja o Senhor. Salmo 101 agora, do versículo 6 ao versículo 8, Salmo 101, do versículo 6 ao versículo 8, nos diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Bendito seja o nosso Deus. Nesse momento nós vamos passar um momento de louvor e adoração. Adore ao Senhor com toda a força da sua alma, abra sua boca, louve ao Senhor, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, onde você estiver agora, e esteja preparado para a mensagem que Deus trará ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Viver para ti, pensar só
Irmãos amados, que a graça de Deus seja conosco nesse momento. Para mim é mais uma vez, meus irmãos, é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E nesse breve instante, para o pregador, parece que nem todo o tempo do mundo basta, né? Mas nesse instante nós vamos tentar trazer ao coração da igreja, trazer aos ouvidos da igreja aquilo que o Espírito Santo tem compartilhado conosco. E esperamos que, assim como nós fomos edificados ao meditar nesta palavra, que toda a igreja também seja. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, Pai celestial, obrigado, meu Deus. Nós estamos aqui, Senhor, e o Senhor é conosco. Nós te agradecemos por isso, nós louvamos o teu nome. Bendito Deus, que nesse momento, ó Deus, a graça do céu se revele, ó Deus, se derrame sobre nós a tua misericórdia e ilumine, Senhor, e abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, que os nossos olhos, Senhor, vejam, que o nosso entendimento entenda e que o nosso coração se converta a ti mediante a tua revelação. Pai celestial, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e concede-nos, ó Deus, sermos transformados pela palavra que neste momento nós vamos ouvir, porque a tua palavra, ela é viva e eficiente, ela traz vida e ela traz eternidade àqueles que dela se alimentam. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, por muitas vezes a igreja tem falado, tem tratado, tem trabalhado a palavra de salvação, temos compartilhado com a igreja, compartilhado com os irmãos a compreensão do grande amor de Deus quando enviou salvação a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Hoje, particularmente, meus irmãos, eu estou muito feliz, muito alegre, porque o Espírito Santo me concedeu enxergar por uma nova nuance, com novas cores, com uma nova alegria, vamos dizer assim, como quem planta uma flor nova no jardim, mais uma flor nova para embelezar o jardim. O Espírito Santo me fez compreender na sua palavra, irmãos, algo que eu achei muito rico e que me trouxe muita alegria, desde o dia em que eu me debrucei para ler a Bíblia e buscar do Senhor uma palavra para trazer para a igreja hoje. E quando eu comecei a passear por estes textos, eu fiquei muito feliz. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre o vínculo e o pacto da salvação de Jesus Cristo. Para muitas pessoas, parece chover no molhado. Muitos até se cansam de achar que estão ouvindo sempre as mesmas coisas. No entanto, irmãos, eu quero lembrar a igreja que ninguém consegue fincar um prego sem bater várias vezes sobre ele. Ninguém consegue aprumar uma parede sem tirar várias vezes a medida dela. Eu lembro que, observando um pedreiro levantando uma parede, fio a fio ou fiada por fiada, ele colocava a linha e ia erguendo a parede. E eu perguntei a ele, era um irmão em Cristo, eu disse: meu irmão, por que você coloca, toda vez você põe a linha, não dá para você colocar a linha só numa e fazer o resto não? Ele disse: mas eu não tenho garantia que vai sair aprumado, a minha visão me engana, então eu preciso da linha para... Aí eu disse: então você precisa sempre estar conferindo, né? E da mesma forma somos nós, irmãos, nós precisamos
está expondo, está aprendendo, está aplicando o nosso coração à palavra de Deus, para que a nossa prática, a nossa vida cristã prática, ela esteja bem diante do Senhor, que não erremos, não falhemos por ignorância. E o pior de tudo, a Bíblia diz que é condenável não só o você errar, mas você também ensinar errado. É como se você estivesse acrescentando condenação sobre si. E para falar sobre o vínculo e o pacto da salvação, eu quero pedir a você toda a sua atenção, porque vai ser bem interessante. E eu tenho certeza que muitas perguntas serão respondidas e outras que surgirem, nós estamos à disposição dos irmãos para esclarecer de alguma forma oportuna, né? Ou pessoalmente ou pela internet, se os irmãos quiserem enviar mensagens. Bem, eu estava lendo um artigo científico esses dias, e nesse artigo, uma coisa me chamou muita atenção. Nesse artigo falava sobre um fenômeno que a ciência ainda tem dificuldade de explicar. Apesar de todo o avanço científico, há uma coisa bem simples que a ciência ainda tem alguma dificuldade de explicar. Há explicações, há hipóteses sobre isso, mas nada ainda fechado. Os animais, eles criam um vínculo, eles já surgem, eles já nascem com um forte vínculo à sua espécie. Esse vínculo liga eles à sua espécie e lhe dá um propósito para o resto das suas vidas. Eu queria que você prestasse atenção a isso. O animal, ele já nasce com propósito, e ele segue aquele propósito até o fim da sua existência. Mas o que a ciência, ela pode até chegar até esse ponto explicando, mas tem uma coisa que ela não consegue explicar. É que o animal, ele não só identifica o vínculo que ele tem com sua espécie e se submete a isso, mas ele identifica um vínculo familiar dentro da espécie. Como é que é isso, pastor Alô? Eu vou explicar para você. Um lobo, um filhote, se ele for tirado da sua matilha e ele for colocado em outra matilha, ele pode não ser aceito, ele pode ser devorado, ele pode ser morto pela outra matilha. Se ele se perder e ele for encontrado por uma matilha de lobos, ele vai procurar a dele, ele sabe a diferença. Para nós, quando nós olhamos os lobos, todos eles são iguais, mas aquele lobo, ele sabe qual é a sua origem, ele tem um vínculo familiar. Uma abelha, na sua colmeia, uma operária, por exemplo, ela cumpre bem a sua função. Se você pegar aquela operária e levar para outra colmeia, dizia o artigo, ela pode não fazer nada e ainda ser destruída pelas outras abelhas, mesmo sendo da mesma espécie. Ela vai voar, ela vai voltar para o seu lugar de origem, e de maneira tão impressionante, ela pode ser levada a quilômetros de distância do lugar onde ela nasceu. Ela nasceu ali, nunca saiu dali, mas você pegar ela e levar ela para bem longe, ela sabe voltar. E esse senso de direção, de origem, de vínculo e de propósito é estudado pelas ciências. Mas aí você pode me perguntar, o que é que tem isso a ver com a salvação, pastor Alô? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 12, e permanecesse com ela aberta nesse texto. 1 Samuel, capítulo 12. Vamos lá. 15 e 12. Pronto.
1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, 23 e 24. Eu vou ler apenas esses 3 versículos, mas na verdade eu vou falar sobre todo o capítulo 12, e para que a gente tenha um entendimento daquilo que se quer dizer dentro deste texto, eu dividi este capítulo em 2 partes, mas eu vou destacar apenas os versículos 22, 23 e 24. Diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Eu quero que você guarde bem essa expressão, você memorize bem: aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Versículo 23: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E por fim, o versículo 24: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Amém? Louvado seja o Senhor. Se você pegar o seu celular e digitar na barra de busca de algum navegador a palavra vínculo, o que significa vínculo, você vai encontrar os seguintes sinônimos comparativos para mostrar a você o que significa a palavra vínculo. Vínculo é aquilo que liga, é aquilo que ata, ou aquilo que une alguma coisa a outra, ou aquilo que cria uma circunstância de dependência. Guarde essa palavra, dependência. Vínculo, ele junta, vínculo, ele conecta, é aquilo que conecta, aquilo que junta, aquilo que associa. Vínculo é algo que encadeia, guarde essa palavra, encadeia. Vai ser muito importante para a gente daqui a pouco compreender o que é um vínculo e compreender o que é um pacto. E se você então digitar pacto significado, você vai lá na barra de busca, de pesquisa, e você digita assim, vínculo significado, e vai aparecer para você assim, perdão, pacto, agora é pacto, vínculo eu já falei, pacto, ajuste, contrato, convenção entre 2 ou mais pessoas. Ajuste, contrato, convenção entre 2 ou mais pessoas. Dentro deste texto aqui de 1 Samuel, há uma revelação sobre a salvação muito importante. Dentro da igreja do Senhor hoje, há doutrinas doentias que enfraquecem a fé de milhares de pessoas, porque essas doutrinas foram disseminadas e ensinadas por pessoas irresponsáveis, sem o critério de analisar submissamente e respeitosamente a palavra de Deus e verificar o que a Bíblia diz. Eles preferiram transferir o legado do que ouviram de A ou de B, ou do pregador A ou do pregador B, e passaram à frente esse legado irresponsavelmente, fazendo com que pessoas sofram por medo, por despropósito e enfraqueçam na sua fé. E dentre estas doutrinas, há algumas delas que afetam a certeza de salvação, a convicção de salvação.
eu confesso a vocês que não estou motivado aqui a fazer uma apologia completa à doutrina da preservação dos santos, mas é tarefa de cada um de nós estudar isso, buscar isso na palavra e pedir orientação ao pastor, à liderança, escola bíblica, enfim. Só que nesse momento eu vou dar a você o que eu costumo chamar na escola bíblica, quando eu estou dando uma aula da escola bíblica, ou quando eu estou fazendo um discipulado com alguém, eu digo assim: eu vou colocar bala na sua pistola. Então nesse momento eu vou colocar bala na sua pistola, eu vou carregar você com informações importantes a respeito da salvação e da preservação dos salvos. No livro aqui, no primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel, neste episódio, neste capítulo, particularmente no capítulo 12, há vamos dizer assim, uma conversa, uma palestra entre Samuel e o povo. Eu dividi, como eu já falei, essa conversa em duas partes. Na primeira parte, Samuel, ele toma o exemplo dele, ele toma o exemplo do seu compromisso com Deus, para apresentar o povo, para mostrar ao povo qual é a intenção de Deus no meio dele. Isso é muito importante. Você precisa saber qual é a intenção de Deus em relação a você. Muitos pintam um Deus orgulhoso, um Deus que se ira quando sua glória é ferida, quando é ofendido, quando é destratado, quando é blasfemado, um Deus que se vinga terrivelmente, e se esquecem que este Deus estava ali prostrado, entre aspas, humilhado, chicoteado, esbofeteado, cuspido, zombado, sendo entregue aos homens para ser crucificado. Jesus é Deus, o Deus que se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Deus entregou o seu Filho para ser humilhado pelos homens. Parece que não há um consenso entre esse Deus vingativo e irado com esse Deus da cruz. Parece que não é a disposição de Deus destruir, não é a disposição de Deus julgar para matar, para dar fim aos seus inimigos. Parece que tem alguma coisa antes disso. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente e você vai se surpreender. Muitos têm a sensação de um Deus inatingível, de um Deus tão santo, de um Deus tão absolutamente puro, que por mais que o homem se esforce, ele não tem condições de se aproximar deste Deus, ele não tem condições de se relacionar com esse Deus. Israel tinha essa sensação, Israel tinha esse medo: nós não somos dignos de que Deus nos defenda. Israel havia pecado e estava sendo sitiada, Israel estava sendo ameaçada por nações, e eles queriam um líder guerreiro, um líder que fosse exemplo para eles na batalha. Eles queriam saber se defender, porque talvez Deus não estivesse mais disposto a defendê-los. Oh Deus amado, oh Deus bendito, quantos meus amados não estão pensando isso hoje, sentados nos bancos de um templo, que Deus não nos quer defender, que Deus não
está se preocupando com suas causas, que Deus ele opera maravilhas, ele cura e ele liberta os outros. Mas a pessoa não espera que ele faça isso com ela, porque ela não se sente digna, ela não sente que tenha fé suficiente para tal coisa. Isso é um erro, e infelizmente esta teologia falsificada, essa teologia de papel machê que tem sido construída nos púlpitos de pregadores irresponsáveis, tem enfraquecido a fé da igreja do Senhor e afastado as pessoas de um Deus amoroso que está as amando o dia todo e todo dia procurando meios de lhes livrar e de lhes salvar. Um Deus livrador, um Deus guerreiro, um Deus defensor, como a Bíblia diz, libertador. Samuel olhou para o povo havia pedido um rei. Queremos um rei, Samuel, elege-nos um rei. O povo não tinha entendimento da vontade de Deus, o povo não tinha compreensão da vontade de Deus, mas o povo tinha um vínculo com Deus e não sabia. E agora eu quero mostrar para você a diferença entre pacto e vínculo, e é aí onde eu quero chegar, para que você entenda a segurança da salvação que Jesus nos dá. O povo tinha um vínculo com Deus. Samuel, ele disse, se você acompanhar aí no capítulo 12, os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. E certamente lá estava Saul, que nós conhecemos bem a história. Saul, eis que agora tendes o rei à frente. Samuel disse: já envelheci e estou cheio de cãs, que são seus cabelos brancos, né? E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Samuel, ele se comportou no meio daquele povo como um verdadeiro atalaia, como um arauto de Deus. A boca de Samuel falou dos conselhos de Deus em todo o tempo para aquele povo, tanto quando aconselhava quanto repreendia, tanto quanto elogiava, quanto ele anunciava os castigos que Deus providenciava para disciplinar o seu povo. E em todo o tempo ele procurou agir com uma conduta ilibada, com uma conduta correta. Ele procurou ser correto em tudo que ele fez, segundo as orientações do Senhor. E ele lembrou o povo disso. Eu estava aqui, eu estava servindo ao Senhor, os meus filhos estão aí entre vocês, eu fiquei velho fazendo isso. Hoje eu envelheci, estou aqui cheio de cãs, cabeça branquinha já, e eu estou aqui entre vocês. Vocês me pediram um rei, eis aí o rei. Mas veja bem, você pode pensar, mas o povo não estava errado. Haviam guerras a ser vencidas, o povo precisava de um líder com outro vigor, um líder com outra força. Samuel já era um homem velho, seus filhos, será que saberiam, se levantar e seguir os passos do pai? Porque Samuel, ele era um marco na vida da nação. Ele não era qualquer pessoa não podia ser comparada a Samuel. De maneira muito maravilhosa o Senhor o levantou e o ergueu como juiz de Israel. O último juiz de Israel foi Samuel. E quando o Senhor levantou Samuel como um grande profeta e sacerdote no meio do povo, então não havia ninguém que se comparasse a ele. Assim como Deus havia feito com outros homens, tinha escolhido, tinha erguido, tinha levantado, Deus estava na vida de Samuel,
desde quando ele foi concebido, né? Lá no pedido de sua mãe ao Senhor, que era estéril, e pediu ao Senhor um filho, e jurou ao Senhor que entregaria esse filho para servir a Deus, se Deus concedesse a ela a bênção de ser mãe. Então Samuel era alguém especial, e quem se compararia a ele? Então eles disseram que nós tenhamos um rei, pede ao Senhor Deus um rei, elege-nos um rei, levanta um rei sobre nós. Sabe por quê? Porque um rei político era algo mais fácil de se resolver, porque um rei era algo mais fácil de se eleger. Um profeta, um sacerdote, era Deus quem escolhia, mas rei, eles podiam escolher. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Quantas vezes nós abrimos mão de usar a fé, de usar o desafio de crer, de depender, de confiar no Senhor, para encontrar soluções humanas? Ah, mas fulano fez isso, ah, mas ciclano fez isso, ah, mas o pastor fulano no ministério dele fez assim, eu acho que eu vou fazer assim também, porque isso é um bom conselho. E você então segue os conselhos do bom senso, em detrimento do clamor da fé. A fé, ela clama dentro do seu coração: dependa do Senhor, deleite-te no Senhor, confie no Senhor. E você então vê que isso é um desafio muito grande, porque a fé envolve muitas coisas. Você acha, não, para eu ter fé, para eu agir com fé, eu tenho que andar direito, eu tenho que consertar a minha vida, mas tem muita coisa para consertar. Ah, mas eu não posso falar isso, mas eu não posso andar assim, mas eu estou fazendo isso, eu tenho que deixar de fazer isso, porque não adianta eu ter fé aqui e fazer a coisa errada ali. Então, para não abrir mão da maneira como eu quero me conduzir, eu prefiro não ter fé e dar outras soluções. Já pensou? O que é que você acha que Deus pensa nisso? A mesma coisa era o que Samuel estava querendo explicar para as pessoas. No versículo 3, Samuel disse: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vos restituirei. Samuel disse: eu, na administração do juízo da nação, eu, como líder político desta nação, em que errei, o que eu fiz de mal, o que eu fiz de errado? Oh, meus irmãos, que palavra! Vê aquele homem idoso, vê aquele homem que tantas maravilhas operou pelo poder de Deus através dele, agora olhar para aquele povo, aquela nação perdida no seu entendimento. Isso é resultado do pecado. O pecado bagunça a nossa mente, o pecado confunde nossas decisões. Ninguém em meio ao pecado pensa com objetividade espiritual. Até o mais lúcido bom senso, eu queria que você prestasse atenção a isso, até o mais lúcido conselho do bom senso é loucura diante do conselho do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo tem uma solução tão diferente para o seu caso, mas você não está disposto a seguir a direção do Espírito Santo. Versículo 4: então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, versículo 5: o Senhor é minha testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que em nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Até o versículo 5. Samuel mostrou àquela nação: viram a minha conduta, viram como eu portei-me. Aquilo que Samuel estava fazendo era um modelo para o rei, meus amados. Era um modelo para o rei.
você que a gente vai ver aqui a diferença entre pacto e vínculo. Deus criou um vínculo com aquela nação, mas eu não estou ainda falando da nação, estou falando só de Samuel. Deus tinha um vínculo com Samuel. Deus, do nada, de um estéril, Ele gerou um profeta. Aleluia, glória a Jesus. Deus gerou um sacerdote, um homem poderoso na presença de Deus, em quem habitava o Espírito de Deus para cuidar do povo de Deus. Deus tinha um vínculo, porque quem cria vínculos espirituais, quem cria vínculos na eternidade para os homens é Deus, é Deus, é Deus. Deus criou em nós um vínculo com Ele, através de Jesus Cristo, aleluia. Deus criou um vínculo com a nação e criou um vínculo com Samuel, porque Deus tinha um propósito, e para fazer com que este vínculo tivesse sucesso, para fazer com que este vínculo alcançasse o propósito para o qual ele foi criado, Deus gerou um pacto. Eu espero que agora, no seu entendimento, você tenha compreendido já, esteja compreendendo a diferença entre vínculo e pacto. Que pena que o meu tempo não é suficiente para eu lhe falar tudo a respeito disso. Mas há muitas pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja porque criaram vínculos com Deus. Porque tem vínculos com Deus, porque o vínculo quem cria é Deus, não somos nós. Porque perceberam que tem um vínculo com Deus. Mas outras têm vínculo com a igreja, outras têm vínculo com a família que é evangélica, outras têm vínculo com a sociedade, têm vínculo com o costume, com a cultura gospel, de estar nos cultos no domingo, tem outros vínculos, mas não tem um pacto. Samuel e o rei, o pacto e o vínculo estavam sendo colocados diante do povo. Samuel disse: eu falhei em alguma coisa? Não, eu errei em alguma coisa? Digam que aí eu vou corrigir agora. Não, Samuel, você não falhou em nada. Vocês estão dizendo isso diante de Deus e diante do rei de vocês. Eu estou livre de qualquer culpa. Está, Samuel. É como se Samuel dissesse: olha, rei, tua história tem que terminar assim também. Mas uma pessoa que não é espiritual, ela não tem atenção ao seu pacto com Deus. A partir do versículo 6 em diante, Samuel ele vai falar uma coisa muito importante para o povo, que é a intenção de Deus para com o povo. Por que Deus criou esse vínculo com a nação e por que Deus firmou o pacto com a nação? Mas antes de nós passarmos para essa parte, eu quero ler uma coisa aqui para você. Muitas pessoas se sentem embaraçadas ao testemunharem para outras e dizerem assim: eu sou um salvo. Ou mesmo evangélicos ficam muito constrangidos quando estão com seus familiares e vem outro irmão e chega para ele e diz assim: olha, nós somos salvos em Cristo, e não inclui o resto da família. A pessoa fica muito embaraçada com aquilo, não entendendo onde está a autoridade de se dizer aquilo ali. Há uma autoridade para aquilo ser dito. Quando alguém que fala está induzido e revestido por esta autoridade, facilmente as pessoas que estão ali, elas compreendem e absorvem a mensagem. Mas quando a própria pessoa não entende a salvação, não discerne o pacto com Deus, e ela vai dizer toda tacanha, toda tímida e vergonhosa: não, nem Jesus me salvou. Ela não é levada a sério. E há aqueles
salvação, a salvação do Senhor, que dizem: eu estou trabalhando para ser salvo. Que pena que desconhecem a palavra de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, a palavra do Senhor declara a escolha que Deus fez. Vocês ainda mortos nos delitos e pecados, mortos, Deus não chamou vivos, Deus chamou mortos, Deus chamou acabados, Deus chamou imundos, Deus chamou sujos, Deus chamou incapazes, Deus chamou pessoas que não tinham a mínima condição de serem salvas. Ele convidou. Aí você vai perguntar: e eu sou o escolhido? Aí eu pergunto a você: você é? Quando Deus chamou, Ele chamou você? Não sei. Venha ler a Escritura, ouça o que eu estou lhe dizendo, que eu tenho certeza que ao terminar esta mensagem, você vai saber se Deus lhe chamou ou não. Vindo o tempo certo, somente Ele, por sua graça, por sua misericórdia, por sua auto-vontade, Ele quis salvar aqueles que estavam mortos. Eu quero dizer uma coisa a você, que se alguém fizer alguma coisa para ser salvo, essa pessoa está se contradizendo. Porque os que foram salvos não faziam nada para serem salvos. E eu quero que você entenda isso. Está aqui, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Você pode ler, os escolhidos. Em João, no capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 65, o Senhor Jesus, ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aqueles que o Pai me deu, vêm a mim, e eu os tenho, e ninguém vai poder tirá-los da minha mão. Os escolhidos e os vinculados. Jesus Cristo, quando disse isso, não estava falando apenas daquelas pessoas que estavam ali, mas Ele havia estabelecido um vínculo eterno com todos os que fossem descendentes da sua palavra, aqueles que ainda iriam nascer por gerações, aleluia, povos, línguas, tribos e nações, estavam sendo vinculadas à salvação por Deus naquele momento. Louvado seja o Senhor. O vínculo quem faz é Deus, o vínculo quem cria é Deus, o vínculo com a salvação é Ele que chama, é Ele que escolhe. E aí, Deus escolheu você? Vou dar só uma dica a você. Você está ouvindo essa mensagem? A Bíblia diz que aos que escolheu, chamou. Escolhidos, vinculados. João capítulo 10, do versículo 26 ao 28, fala sobre a origem agora do pacto. Deus criou um vínculo. Jesus disse assim: quando eu for morto e for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando eu for levantado, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. No capítulo 10 de João, muito conhecido por ser o capítulo, o texto do bom pastor, Jesus, ele disse que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu estou tentando resumir o tempo, por isso eu não estou lendo. Eu queria ler cada texto desse aqui. Eu queria meditar versículo por versículo com você, em cada texto desse, que é muito maravilhoso, meu irmão. No capítulo 10, do versículo 26 ao 28, Jesus diz uma coisa linda. Eu tenho que ir para lá. João capítulo 10. Isso aqui é coisa para a gente passar um mês de culto doutrinário estudando. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente fica com mais vontade, cada vez com mais vontade de aprender. João capítulo 10. Versículo 26 a 28, escute aí, veja, viu?
mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Já começou a ser sugerido aqui o pacto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A capacidade de ouvir a voz do bom pastor só existe por causa do vínculo que Deus criou. Elas ouvem e elas me seguem. A capacidade de seguir ao bom pastor foi Deus quem criou, mas o modo, como é que eu vou seguir ao bom pastor se não tiver bom pastor? Quem eu vou seguir? Aí ele diz aqui, ó, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele deu a sua vida por mim e por você. Aí você pergunta, será que eu sou o escolhido? Jesus morreu na cruz por você, meu amado? Ele criou o pacto. A morte dele, ele disse, olhe, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem pacto comigo. Ou seja, tem pacto comigo quem come da minha carne e bebe do meu sangue. É o Evangelho, esse é o pacto. O vínculo quem fez foi Deus. Deus abriu a porta, rasgou o véu, enviou o Filho. Ele foi morto, ele foi ressurreto e ele se elevou à glória. Ele voltará para ser glorificado e levará consigo os seus. Ele fez tudo isso, Deus fez, mas ele enviou o Evangelho. E o Evangelho é o pacto. O vínculo você não escolhe. O vínculo gera submissão. O vínculo ele cria uma cadeia. Essa cadeia lhe prende. O vínculo lhe inclui. Mas o pacto é um ato consciente, é um consenso. O pacto, como diz aqui, que eu falei logo no início, é um ajuste, é um contrato. Este pacto, ele regula o seu relacionamento com Deus. Ele consagra e ele santifica a sua vida. Veja que coisa maravilhosa. O vínculo Deus criou. O pacto é o Evangelho. Deus criou também. Vamos concluir. Romanos, agora vem a parte gostosa, viu? Agora vem a parte gostosa, viu? Deus escolheu, Efésios 2, de 1 a 10. Deus criou um vínculo entre os salvos com Ele. João 6, 60 a 65. Deus fundou o pacto. Deus criou um documento para mostrar, para comprovar ao mundo pela eternidade o vínculo. Esse documento se chama Novo Testamento. Me perdoe, porque eu me emociono e às vezes falo alto demais. Deus criou, fundou o Novo Testamento pelo sangue do seu Filho, que é o sangue da nova aliança, amém? E aí ele envia para você o pacto. Ele quer selar a salvação. Mas é Deus quem me salva, é Deus quem salva, foi Ele quem criou o vínculo, foi Ele quem fundou o pacto, e é Ele quem envia o pacto até você. A única coisa que você tem que fazer é concordar. Mas como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Não está entendendo? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, capítulo 10, do versículo 9 ao 17, que a gente vai encerrar agora com esse texto. Romanos capítulo 9. Um texto maravilhoso. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Essa coisa maravilhosa que é a salvação do Senhor, aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 17. Está aí o pacto. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Porque com o coração se crê para a justiça,
justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí a ideia começa a ser encerrada e diz, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O versículo 16 e 17 encerra a ideia: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías, antes da vinda do Cordeiro de Deus, antes da manifestação do Messias, Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia! E este é o pacto: dar crédito à palavra de Deus, viver por ela, andar por ela, guiar-se por ela. Se você duvida da salvação, se você não tem certeza da sua salvação, se você é daqueles que defendem que uma pessoa pode perder a salvação, eu aconselho você a rever os pontos doutrinários daquilo que você crê. Eu aconselho você a rever todos os textos que você já leu, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos mostra uma salvação firme e forte, nos mostra um Deus poderoso, segurando com mãos firmes aqueles que creem e mantendo-os e sustentando-os até o dia da sua vida, porque o meu Redentor vive e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aqui, meus amados, eu quero encerrar lembrando a você: Deus nos ligou a si por Cristo. Ele criou vínculo entre nós e Ele através de Jesus Cristo. Deus nos educa para a sua glória através do Evangelho. Ele quer que a gente viva a vida de Cristo. Deus, Ele julgará aqueles que desprezam o seu vínculo e o seu pacto, aqueles que mesmo estando na igreja não vivem ou vivem relaxadamente este dito Evangelho. Deus os julgará e os condenará. E por fim, o Evangelho é a nossa relação com Deus, é o nosso pacto, é o nosso relacionamento com Deus. Cristo é o vínculo, o Evangelho é o pacto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oh, meus irmãos, eu fico tão feliz, fico muito contente. Olha, vocês não sabem como eu vibrei, né? Preparando, lendo, me alegrando nesse estudo, orando, escrevendo, dizendo: meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria sobre o nosso Deus. Que o Senhor Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Eu só tenho a te dizer obrigado. Obrigado por tanta graça, por tanto amor e misericórdia. Que todos estes, Senhor, que me ouviram nesta oportunidade, que eles possam ter compreendido e saiam daqui, ó Deus, mais fortalecidos em nome de Jesus. E que aqueles, Senhor, que ainda vacilavam, Senhor, manquejavam na sua fé, que possam, ó Deus, firmar-se, que possam em tempo procurar orientação e instrução, a fim de estarem, ó Deus, inteiramente certos de que a salvação é para eles. A tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós, sobre todos aqueles que não puderam estar conosco aqui nesse momento glorioso. Ó Deus, que o Senhor abençoe sua igreja em todos os lugares, hoje e sempre. Amém, meu Deus, em nome de Jesus.